Bom, o governo federal vai fazer um pente fino nas aposentadorias por invalidez. A proposta é identificar possíveis fraudes. Para saber o que muda e de que forma isso deve ser feito, nós vamos conversar com o advogado trabalhista e previdenciário Décio Scaravaglione. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Prazer. Doutor, tem muita gente preocupada em casa, né? É para se preocupar mesmo? Qual é a proposta do governo federal para fazer essa ação nas pensões e aposentadorias? A proposta do governo federal é de fazer um levantamento, uma atualização sobre a situação daqueles segurados que estejam em gozo de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Fazendo uma distinção rápida entre ambos, o auxílio-doença é o benefício para incapacidade total em caráter temporário. Ou seja, existe ou vislumbra-se a possibilidade desse trabalhador recuperar a capacidade de voltar ao trabalho. Já na invalidez, que aí tem o nome de aposentadoria e não auxílio, é o caso da incapacidade total em caráter permanente. Portanto, a ideia é de que esse trabalhador não tenha mais condição nenhuma de trabalho, nenhum trabalho. Porque entre esses dois, o auxílio-doença e a invalidez, ainda existe um serviço da Previdência que é o da reabilitação, que é para quando o sujeito sofreu um acidente de trabalho e ele é reabilitado para uma outra função, tendo em vista que para a original que ele desempenhava não tem mais condição. Sim. E a ideia então do governo qual é? É chamar ambos, né, os segurados de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez e submetê-los a novas perícias. É claro, verificando o sistema e conhecendo a prática do dia a dia, constata-se que há pessoas em auxílio-doença, que é um benefício para incapacidade total em caráter temporário, há mais de 8, 10, 12 anos. O que, de certa forma, não é correto. Porque se é temporário, o que é temporariedade em 8, 10, 12 anos? Então, essa pessoa ou deveria ter tido alta ou deveria ter sido encaminhada para aposentadoria por invalidez. Sim. Por outro lado, há um certo exagero, e sempre os números, e quando a economia está em maus lençóis, aperta-se aonde? É no direito do trabalhador, com propósito de flexibilização da CLT, e na questão previdenciária, que além dessa mexida nos auxílios e aposentadorias por invalidez, fala-se na proposta de reforma para depois da eleição. Sim. Então, isso tudo acaba... os governos sucessivos acabam cometendo exageros, é a vassoura nova que varre uma maravilha. O fato é que essas pessoas, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, devem ter ciência de que, primeiro, tem que verificar se seu endereço perante a Previdência está correto, se os dados estão corretos, porque elas passarão a ser chamadas. Sim. Para submeter-se a novas perícias. Quem não receber o chamado poderá o INSS encarar como uma desistência do benefício. Pode-se até cogitar que a pessoa nem exista mais. Então, é interessante que se mantenha o endereço atualizado, é interessante que se mantenha os atestados médicos para quem continua o tratamento, ou seja, quem efetivamente continua incapacitado para o trabalho, porque daqui a pouco isso pode ser encarado também como o fato de estar curado. Bom, não trouxe nenhum atestado médico, laudo particular, exames, significa que está apto. Ou muito antigo também? Ou muito antigo. E muitas vezes não é bem isso, porque Sim. há uma dificuldade em marcação de consultas pelo SUS, procedimentos, exames, nem tudo está acessível ao povo, sem dúvida, né, o povão, como se diria. De outra banda, o que acontece? Na aposentadoria por invalidez, todo cidadão que tiver mais de 60 anos, que é o conceito legal nosso do Brasil para quem é idoso, não pode ser chamado para revisão pericial. Então vamos recapitular algumas coisas. Primeiro, esse pente fino diz respeito à aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença. Auxílio-doença, exatamente. Tá. Segundo, atualizar de imediato, não importa. Exatamente. Tá nessas condições, tem que atualizar o cadastro, para ver se o endereço está certinho. Para evitar de não comparecer à convocação. Sim, aí, claro. Tem que comparecer à convocação. Para não ser a revelia, a decisão. Perfeito. Né? E depois atualizar também, ter condições de atualizar os seus laudos médicos. Exatamente, né? Laudos, exames, receituário médico, tudo isso pode e deve ser levado pelo segurado quando comparecer às perícias. Eu quero lembrar que você aí de casa, se tem alguma dúvida a respeito deste assunto, manda pra gente no 9588-2374. 9588-2374 não é para ligar, é para você usar o WhatsApp, pega o aplicativo, põe no celular, bota lá o número e manda pra gente, faz a tua pergunta ou até mesmo conta a tua situação para ver se o doutor pode nos ajudar. Bom, quem é aposentado por invalidez deve ficar atento, a gente já alertou.
O que pode acontecer na medida em que, vamos supor, que o governo chame, faça o pente fino, quais são as possibilidades? Se manter a aposentadoria ou pode se cortar de imediato? Pode. Então, detalhe, quem estiver em auxílio-doença poderá... Quem está em auxílio-doença, mesmo com mais de 60 anos, deve comparecer. Tá. Quem é aposentado por invalidez, com mais de 60 anos, se for convocado, é ilegal essa convocação. Sim. Então, só estabelecer a diferença de benefício. Por outro lado, então, quem tem auxílio e está em gozo há muito tempo, pode vir até ser constatado que tem que converter em aposentadoria por invalidez. Sim. Como pode também ter alta. Nesse caso, a alta ela se dá de um dia para outro. Não existe um prazo mínimo, uma carência, para que continue recebendo até findar. No entanto, e esse é um detalhe muito importante, na aposentadoria por invalidez, quem estiver em gozo de aposentadoria por invalidez há mais de 5 anos, não pode perder da noite para o dia. Porque a lei dos benefícios, ela prevê a chamada mensalidade de recuperação. Então, durante 6 meses, o cidadão passa a receber 75% do benefício, baixa 25%, caso se constate que ele tem que ter alta. Sim. Então, 75% nos 6 primeiros meses, 50% nos próximos 6, nos outros 25%, e aí findou o benefício. Ou seja, ainda durante 18 meses ele vai receber parte dessa aposentadoria, que é, de certa forma, a maneira dele se programar para tentar voltar a esse mercado de trabalho tão difícil como tu dizias antes. Sim. E a reportagem flagrava que é o aumento percentual do desemprego no país. Sim, mas ainda fica difícil, né? Mas tem uma carência, então, claro, para esse aposentado por invalidez que esteja há mais de 5 anos com esse benefício. Para o auxílio-doença não tem. Detalhe, no auxílio-doença acidentário, existe o previdenciário e o acidentário. O cálculo de ambos é o mesmo, um decorre do acidente de trabalho e o outro não. O outro é de qualquer doença ou lesão não relacionada ao trabalho. O trabalhador, se tiver alta, tem uma estabilidade, que a lei prevê, de 1 ano, e a empresa, então, ele voltando, se ele é empregado, sim, evidentemente, ele retorna e não pode ser desligado durante 1 ano. Esse tem uma estabilidade na alta do benefício. Na verdade, do pente fino a gente já vai distribuindo outras informações, mas serve para todo mundo que deve estar muito ansioso. Sim. Voltando umas casinhas, doutor Décio, nós já vimos denúncias na imprensa de pessoas que passaram, por exemplo, por cadeirantes, alugando cadeira de rodas, muleta, para ir no INSS fazer a perícia. É isso que o governo quer evitar? A gente estava conversando no começo do nosso papo, de que, às vezes, né, quando a coisa aperta, vão nas leis trabalhistas, vão na Previdência. Realmente, tem muita gente fazendo isso? É um rombo muito grande para o governo? Na sua experiência? Na verdade, não. Na verdade, existe, como em qualquer segmento da sociedade, vamos pegar os segurados da Previdência, tem muita demonstração, tem muita fraude, mas ela não chega a ser espantadoramente significativa. Ela não é algo que sangra a Previdência. O que existe, me parece mais, e aí talvez as pessoas eticamente fiquem no silêncio e não se apresentam para dizer que não precise mais, é esse caso que eu coloco, onde no auxílio-doença, que é para incapacidade total em caráter temporário, um sujeito fique 8, 10, 12 anos em auxílio-doença. Ora, se ele é, entre aspas, provisório, ele pode ou não ser uma passagem para invalidez. Não é crível que durante 10 anos seja temporário. Sim. Tudo aquilo que já superou 5, 6 anos, chegou uma década e meia, me parece que não tem mais o requisito aquele da temporariedade. Claro. E aí falha quem? Falha a administração pública. Porque se ela fizesse perícias periódicas, organizadas, e todos soubessem que isso acontece, metade desses fraudadores, que existem mesmo, não ousaria fazer ou cometer, sim, essas ilicitudes. Mas, na verdade, é toda aquela questão. Um dos princípios da administração pública, do artigo 37 da Constituição, moralidade, impessoalidade, é o princípio da eficiência. Sim. Só que a nossa administração pública em geral, não estou falando do município aqui, do estado, do Brasil, no geral, ela é ineficiente. E acaba permitindo esse tipo de coisa. Eu já quero entrar no esquema da perícia para saber se isso é possível, como é que isso vai funcionar, mas antes vamos responder. Vou pedir para o doutor ser bem objetivo, porque a gente tem muitas perguntas. Perfeito. Eu sabia, esse assunto interessa a muita gente. Com certeza está todo mundo preocupado, ou boa parte dos brasileiros estão preocupados.
O Marcos Ávila de Gravataí diz assim, ó, boa tarde, gostaria de saber o seguinte, meu filho tem 33 anos e está internado em uma fazenda para recuperação de drogados pela terceira vez. Cada vez ele fica 9 meses e ele pode receber auxílio-doença por ser incapaz de não se manter. Ele é solteiro e mora conosco, os pais, e não temos condições de mantê-lo. Como proceder? Bom, basta saber o seguinte, pela situação clínico-médica, ele é um destinatário do auxílio-doença, com toda certeza. Ele só não receberá o auxílio, não sei se já recebe ou não, ficou subentendido, se ele não tiver contribuições da Previdência. Mas se ele for contribuinte da Previdência, o destino dele é o auxílio-doença, com toda certeza. Bom, não mandaram o nome ainda, eu espero chegar, daqui a pouco eu mando um abraço, mas vamos com a questão. Gostaria de saber a partir de que data começam a chamar para fazer esse pente fino, essa perícia, e já encaixo com a pergunta que eu ia fazer na sequência. Como é que vai funcionar esse pente fino? Hoje, né, o senhor estava falando das perícias, às vezes não são no momento certo, periodicamente feitas. Como é que vai funcionar? É um mutirão? Tem médicos para isso? Bom, aí entra uma questão que chama a atenção. O que houve? O governo editou uma medida provisória, agora em 7 de julho, a MP 739, e essa medida provisória estabeleceu todo esse processo e estabelece que, por perícia, os médicos peritos do INSS ganharão R$60. Cada perícia extra, ou seja, desse mutirão, pode ser feita sábado, domingo, feriado, em regime de mutirão, não há problema nenhum. E esse valor não vai agregar aos vencimentos desses médicos, que são servidores federais, servidores estatutários, e não sofre desconto do imposto de renda. Na verdade, é um incentivo para que os peritos façam 10, 20, 30, 100, 1000 perícias, imagina o dinheiro que isso rende. Sim. Agora, o que eu coloco na dúvida, e isso não fica muito claro e nos dá margem até para desconfiar que o projeto é se livrar de quem está em auxílio, é porque nós não temos hoje datas próximas para as perícias de quem está adoecendo. Então, não se consegue atender bem quem não tem auxílio invalidez e vai se fazer um programa que pode até detectar quem são os fraudadores, ok? Nada contra, mas eu acho que a prioridade é atender primeiro quem está adoecido e não consegue marcar uma perícia para amanhã, senão, às vezes, dependendo da agência do INSS, para 1, 2, 3 meses. Então, soa estranho que eu não consiga atender a minha clientela nova, clientela entre aspas, né, o segurado, o INSS, eu falando como se fosse o INSS, e eu vá projetar, então, mutirões para retirar, quem sabe, benefício de quem está em gozo. Eu acho que em tudo o equilíbrio. Sim. Deveria ter um incentivo também para as perícias que são fora do mutirão, Claro. fora dessa ordem do dia nova. São pessoas que podem estar em estado de calamidade, de emergência naquele momento. Exatamente. Né? Bom, a gente está com tempo curto, deixa eu mandar um abraço para a Maria, que fez a pergunta, Maria de Gravataí. Um abração, Maria. Obrigado pela audiência. Estou vendo sobre aposentadoria, minha filha, especial cadeirante, não fala e não caminha. Como fica o meu caso? Sou mãe da Adriele e ela tem 10 anos. Tem como ela se aposentar, ou eu como mãe, já que dedico, né, o tempo inteiro, integral para ela? É a Denise de Sapucaia do Sul. Vocês estão de parabéns por essa informação muito importante. Estamos fazendo nosso trabalho. Obrigado pela audiência e você aí nos assistindo nos ajuda muito a gente manter esse nosso trabalho. Doutor Décio, e agora? Bom, a questão da menina especial, né, na verdade, hoje se chama pessoa com deficiente ou deficiente, ela não vai ser destinatária de nenhum benefício por si só em função disso. Porque hoje existe a aposentadoria especial do deficiente, que demanda menos tempo que a aposentadoria normal. A mãe, só por cuidar dela, também não. O que nós vamos ter que analisar é o agrupamento familiar delas, se não houver ninguém que tenha renda, um pai aposentado ou em vias de aposentadoria, elas vão poder receber o benefício da assistência social, que o pessoal vulgarmente chama de LOAS, é o benefício de prestação continuada, BPC ou LOAS, e é um salário mínimo para quem nunca houver contribuído para a Previdência, mas não tiver de onde tirar o seu sustento. Então, essas duas, né, tanto a nossa telespectadora quanto a filha, poderão no futuro, a menos que hoje, já não tenham quem a sustente. Mas esse é um benefício que se pede perante o INSS e é concedido pelo INSS, mas não é da Previdência, é da assistência social. Perfeito. Tem que pegar a informação correta. A princípio, são destinatárias desse benefício. Viu, Denise? Atenção, vamos para a última pergunta. Infelizmente o tempo está acabando, mas vamos atender a Mireia. Olha só, não teria direito... Ela pergunta o seguinte: sofri um acidente,
não foi na empresa e fiquei afastada há 3 meses. No meu retorno, trabalhei 2 meses e fui demitida. Está correto isso? Eu não teria direito a uma estabilidade? Perfeito. Nós temos que ver se esse acidente está ligado ou não ao trabalho. Porque o acidente de trabalho, ele, na verdade, não é só aquele que acontece durante o trabalho. No horário do almoço, o trabalhador está à disposição da empresa, na ida e na vinda também, e inclusive num churrasco, numa confraternização sábado da empresa, se acontecer um acidente jogando vôlei, futebol, também é acidente de trabalho. Sim. Então, o conceito de acidente de trabalho é bem amplo. Se tem a ver com o trabalho, está errada a demissão ou a despedida, que é o termo correto, e ela não poderia ter sido despedida. Então, ela pode buscar, quem sabe, a reintegração na Justiça do Trabalho, demonstrando a relação da lesão com o trabalho, consequentemente vai para o benefício previdenciário, que no caso não é nem previdenciário acidentário, e se tem alta, como eu disse antes, tem estabilidade de 12 meses. Muito bem, viu, Mireia? Então, corra atrás dos seus direitos se isso realmente aconteceu, apure, porque você tem direito e a gente está aqui fazendo o nosso trabalho, levando informação para todas as pessoas. A gente não quer apavorar ninguém, né, claro, doutor? Com certeza. Então, a informação Fiquem tranquilos. Compareçam às perícias na medida do possível. Algumas pessoas têm problema de deslocamento, algum familiar pode informar isso no INSS. Ó, não tem como levar, está em cima de uma cama. Em suma, compareçam, mantenham o endereço atualizado. O que houver de injustiça pode ser reparado no Poder Judiciário. Perfeito. Certo? Tá no bom. mais, fiquem tranquilos. Doutor Décio, obrigado por nos acalmar. agradeço. Só quem está preocupado é aquele que realmente fraudou. Aí meu filho. Esse merece estar Esse preocupado. merece, né? Esse não merece nem receber o benefício. Muito bem. E no andamento dos Sim. trabalhos, podemos voltar, porque vai acontecer muita coisa a partir de setembro por aí. E também, eu vou te colocar aqui o seguinte, outra pauta do dia, reforma da Previdência. Essa vai apavorar todo Então mundo, vamos fazer o seguinte, que é para depois da eleição. Vamos fazer o seguinte, 2 visitas já estão marcadas. Perfeito. Uma para a gente falar sobre o processo, quando iniciar, né, desse pente fino da Previdência, e depois a gente fala, depois das eleições, a gente fala sobre a tão falada reforma da Previdência. Obrigado, doutor Décio. Nada, eu que Sempre agradeço. muito claro e direto. Obrigado, Isso é muito bom. obrigado. Muito obrigado.